Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um processo que foi mapeado e descrito bioquimicamente e que é muito relevante para nós seres vivos que procuramos entender a nossa organização físico-química, né? A nossa biologia, os funcionamentos das partes que nos montam, né? E como todas essas massas se especializaram, sobre determinado conceito de emancipação prática de célula em ação e reação individual no organismo. E como toda essa organização fez instalações é, com instalações coerentes, né? Para essas texturas, para essas essas moléculas, né, digamos assim, essas células serem tecnologicamente bem-sucedidas em seus locais de ações no organismo, não é mesmo? Bom, e o que é legal é que todas as células, por mais que estejam bem unidas segundo as nossas impressões, elas têm as suas individualidades por serem naturezas e microscopicamente, né, nesse cosmo bem de universos bem menores, elas conseguem dar significado a si mesmas por construírem núcleos sensitivos. E desses núcleos sensitivos elas conseguem desavisar sua melhor individualidade em natureza bioquímica, natureza de significação conjunta e corpórea, né? Essa célula é incrível. E é incrível porque sobre natureza de pressões e fluidos, ela ela por ser célula, né? Por ser indivíduo, por querer a sua atenção mais do que todas as demais em seu núcleo, desavisa como melhor de estar sobre a harmonia exterior no seu interior. Então é uma máquina que retroprojeta um equilíbrio constante. Ela se aciona instantivamente quando esse equilíbrio sai do lugar. E essa ação gera um efeito dominó e desdomina o ser para elevar funções para resgatar o equilíbrio dessas células. Um exemplo disso é a hipóxia, é a baixa de oxigênio em algum local do organismo. Essa baixa de oxigênio em algum local do organismo começa a revelar, começa a inflamar, começa a rogar por sua atenção. E aí ela desmanda em você um pedido de ajuda. Socorro, me ajude. Eu estou sem oxigênio. Faça uma descontração para que haja possibilidade dos vasos sanguíneos alocarem oxigênio para essa localização onde eu me encontro aqui no seu organismo, onde eu faço intercessão por você. Ó ser, é, ser adimensional, né? Ó ser humano sobre nossa conta celular, né? Então devemos agradecer muitas essas células.
Bom, e por que que a gente consegue ver esse universo todo é, mais muito distante do percurso celular? Porque estamos em corrente, porque dessa corrente se fez algo muito prazeroso, é muito eficiente, inteligente e que atende toda a vida, principalmente a natureza do Criador, Deus, pois assumimos desse conjunto uma forma de capturar o belo e de permanecer belo sobre essa natureza. A gente cuida bem dessas portas sensitivas que nos deixa ver o céu com uma potenciação desse conjunto de bilhões de células. A gente está falando dos olhos, dos ouvidos, nariz, da boca, das táteis, das células táteis. Essa porção que nos deixa ver uma parte da escala do poder do Criador. Todo o universo. Então, isso é incrível. E é incrível como é incrível buscar ser corajoso para acessar esse entendimento. Bom, cada célula se diferencia de uma outra célula por estar em um local e sofrer pressões diferentes. Isso dá características diferentes para as células. Então, dentro do que entendemos dessa célula, no lado interior de uma célula encontra-se vários tipos de adaptações de fibras, de compromisso, de atividades, né, que quantificam a cargo das necessidades de processo celular. Um exemplo é números de mitocôndrias, números de organelas de complexos de Golgi, números de ribossomos, números de retículos endoplasmáticos e assim sucessivamente. Depende da demanda das ações celulares, né? Depende em quais locais elas estão e depende, é lógico, da vida exterior desse organismo que contém essa célula no seu conjunto de células. Bom, e uma das atividades vitais da célula para que ela não morra é ela absorver energia. Só que para ela absorver energia, ela precisa de ingerir energia. Ela precisa de levar energia para a boca dela e transformar essa energia em energia que condicionalmente vai navegar e vai sustentar a célula como o núcleo manda. Só que o núcleo ele tem órgãos que organelas, né, que ajudam ele a fazer esse processo. Essas organelas se chamam mitocôndrias, né? As mitocôndrias elas vão ajudar nesse processo de consumo de energia, de oxigênio, né? A gente chama de respiração celular. Então, sempre quando você se sente de certa forma mal, obviamente existe uma parte de você, um tecido de você, uma célula de você que está com baixa de energia, que precisa ser calibrada, que precisa de realizar o processo que a gente chama de ciclo de Krebs, né? Ciclo de Krebs.
Então, hoje a gente vai estudar esse processo chamado de ciclo de Krebs. Então, vamos lá, vamos edificar nossa sabedoria estudando o ciclo de Krebs. Ciclo é algo que está necessariamente dependido, né? A gente depende do ciclo para viver. Então, se a vida é nascer, viver e morrer, a maior parte do tempo da vida a gente está vivendo. Só que viver não é só isso daqui, ó. Viver é isso daqui tudo, ó. Então a gente não tem foto. Se a gente tirar uma foto da vida, a gente vai ter um pedaço da vida, né? A gente vai ter um pedaço, né? Agora, o ciclo é algo que vai estar constante, né? Vai estar constante aqui nessa peça, porque a gente depende de algo nesse ciclo, né? Por exemplo, o Sol ele é cíclico, né? Ele, para nós, ele aparece durante tantas horas por dia. Então a gente tem um ciclo de Sol, né? Nós comemos de certo modo várias vezes por dia e não conseguimos ficar sem comer. Logo, comer é uma atividade cíclica. Acordar é uma atividade cíclica. Só que tudo isso, né, tá dentro desses conjuntos de operações que a gente chama de viver, né? Viver, dar corda na vida, balancear a vida, projetar a vida e agir sobre a vida, arrecadar dessas ações para melhorar de vida, para acreditar mais na vida. Então, a gente tem peças que montam aquilo que a gente chama de viver. E essas peças geralmente se repartem entre inconstantes e constantes. Aquilo que é constante está num ciclo, porque demanda repetição, está na dependência. Logo, o ciclo de Krebs é a constante, é a dependência daquilo que a gente chama de energia celular. É a recarga de oxigênio. Oxigênio ajuda a falar, ou seja, acionar, movimentar o organismo. Porque o oxigênio é aonde de certa forma exige, né? Quando a gente tem uma balança aqui, ó, e aí a exigência é o equilíbrio, é o estado de equilíbrio dessa balança, né? A gente quer manter essa balança em equilíbrio. Quando o desequilíbrio aparece, a gente tem um ângulo, não é? O ângulo diferente revela o desequilíbrio ou desejo, né? Desequilíbrio também se confunde com desejo, né? Pois se era para os dois ficarem aqui e um veio parar aqui, é porque esse pesou mais que esse ficou leve, não é mesmo? Esse ficou negativo
e esse ficou mais positivo, segundo a consideração do organismo. Se isso revelou-se uma verdade, um verbo haver sobre esse sentido de medida. Logo, se esse está subindo e esse está descendo, esse tá com mais oxigênio que esse aqui está faltando oxigênio, olha só, ao ângulo aqui revelando. O ângulo diferente revela o desejo, o desequilíbrio, a falta de oxigênio. Essa calibração que a gente faz para colocar o organismo em conexão, colocar o organismo em equilíbrio, colocar o organismo em atenção objetiva. Então olha o que eu coloquei para nós, ó. A gente tem o K aqui, ó. E aí desse K a gente tem as balanças em instalação por constante medir ciclo. Ciclo de constantes, de energia. Uma vez que a gente sempre está precisando de energia nesse sentido celular. Então, vejam só. Nós temos aqui, ó, células, né? Um pouco isso aqui é uma célula. Aqui a gente tem uma célula, tá vendo? E aí, o que acontece? Aqui, quando ela tá em equilíbrio, ela tá fechada. Quando ela se desequilibra, ela muda o ângulo, tá vendo? Muda o ângulo. Ela aperta em algum local. Opa, se dá um aperto aqui em algum local da célula, olha só o que acontece com o outro que estava em equilíbrio. Tá vendo, ó? Reparem bem. O outro lado abre. Quando abre, ele permite que coisas entrem. Ó. Essa atividade de coisas entrarem nas células precisam ser digeridas para alcançar o equilíbrio novamente. Ó, tá vendo? Tá entrando. Tá entrando coisas na célula. Por conta desse desequilíbrio, tá vendo? Desequilíbrio fez com que entrasse, ó. Aí entrou, começou a tampar, ó. Tá entrando. Opa, entrou tudo. Então, olha só, a célula ficou carregada. Ok? A célula ficou carregada. O que acontece nesse sentido? O oxigênio que a gente respira, ele vai precisar de etapas para poder ser elevado às células e formar energia, né? Formar aquilo que a gente chama de metabolismo, né? Fazer esse metabolismo. E o que a gente vai compreender agora é isso, né? É quando o organismo estava assim, de repente ficou assim e fez força, como ele fez força para voltar assim. E o que entrou? E o que entrou nesse organismo para conduzir ele a voltar, né? Então vamos dar uma olhada nessas etapas agora. A gente chama de etapas do ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, né? Ciclo de Krebs, ou ciclo ácido cítrico, ácido cítrico, citérico, é uma das etapas metabólicas da respiração celular aeróbica, que ocorre na matriz mitocondrial de células animais. Então, é
é uma das etapas metabólicas. Da respiração celular. Vamos lá ver aqui. Ocorre na matriz mitocondrial. Então vamos pegar aqui que a gente tem a célula, né? E aí a gente tem uma matriz da célula. Só que dentro dessa matriz a gente tem um quadradinho aqui, ó, que a gente chama de mitocôndria, né? Esse aqui é a mitocôndria. E aí a gente pega a mitocôndria e aumenta a visão na mitocôndria. E aí a gente começa a enxergar a matriz mitocondrial. É basicamente isso. E aí nessa matriz mitocondrial, a gente vê que aqui ocorre aquilo que a gente chama de respiração celular. Respirar celular, né? Então vamos lá. Lembre-se que a respiração celular é constituída por 3 fases. Né? Então essa recarga, essa respiração celular, tá vendo que a gente raspa mesmo, ó? Essa contração, a gente precisa de contrair, ó, e elevar o gás no organismo para fazer essa respiração celular. É constituída por 3 fases, né? A gente tem 3 fases da respiração. Respiração celular é como se a gente fosse limpar um para-brisa. A gente pega o pano e passa o pano e tira poeira e deixa as coisas bem limpas. Glicólise. A glicólise é uma delas. O ciclo de Krebs. E a cadeia respiratória. Então a gente tem essas 3 fases e hoje a gente vai focar no ciclo de Krebs. A glicólise é o processo da quebra de glicose em partes menores. Então, tá vendo? Ó? Esse aqui é aquele acesso da comida, da energia para a célula. Quebra de glicose em partes menores. Conformação de piruvato ou ácido pirúvico, que origina acetil-CoA. Forma ácido pirúvico e origina acetil-CoA. Que origina acetil-CoA, acetilcoenzima A, é um mediador das contrações musculares, né? A acetilcolina, ela ajuda muito a despolarização dos músculos, né? O acesso de energia e reação, ação e reação dos músculos a partir de neurotransmissores, né? Ela deixa todo o músculo banhado de preparo, né? Preparo energético.
Ciclo de Krebs. O acetil-CoA é oxidado em gás carbônico, né? Então esse ciclo de Krebs vai fazer o acetil-CoA ser oxidado a gás carbônico, né? Vai trabalhar essa madeira aqui, ó, essa matéria em gás carbônico, vai fazer uma separação. Vai filtrar acetil-CoA ou infiltrar, né? Infiltrar por oxidação. E a cadeia respiratória, que é a última fase, vai ser a produção da maior parte da energia, com a transferência de elétrons provenientes dos hidrogênios. Produz energia com a transferência de elétrons, provenientes dos hidrogênios. Que foram retirados das substâncias participantes nas etapas anteriores, né? Então, os excedentes tirados das substâncias. Não é excedentes, não, né? São são as extrações das substâncias anteriores aqui, ó. Da acetil-CoA, por exemplo. Da glicólise acetil-CoA, a gente vai filtrando a glicólise, a glicose vai transformando em glicólise, vai transformando em ácido pirúvico. Depois esse ácido pirúvico origina acetil-CoA. Acetil-CoA é o coado dessa energia que consegue fazer funcionar partes dessas organelas. Essas organelas oxidam o acetil-CoA, gerando o gás carbônico. E esse gás carbônico, né, na cadeia respiratória, a cadeia respiratória ela vai produzir energia a partir da transferência dos elétrons dessas substâncias, né? Essas substâncias vão gerar elétrons a partir dessas reações e elas vão consumir esses elétrons, como bombas de energia mesmo, né? A partir de conversões. Então a gente tem essas cadeias de conversão de energia. Uma imagem bacana para ver é o sistema de vasos, né? A gente consegue ter uma relação dessas dinâmicas com essas visualizações, ó. Se você pega os vasos, você começa a ver que existe esses empuxos, todas essas configurações de pressões em vasos que ajudam, de certa forma, o ser humano a desenvolver as adaptações, né? As células desenvolverem essas adaptações a partir dessa comercialização de energia e dessa necessidade por baixa em oxigênio, né? Uma vez que o organismo ele é viciado, ele só funciona com oxigênio. Ele é dependente muito de oxigênio. E aí, abaixo de oxigênio é um alerta. É aquilo que a gente chama de abstinência, né?
Funções e importância. O complexo ciclo de Krebs, ou também o ácido cítrico, né, possui várias funções que contribuem para o metabolismo das células. A função do ciclo de Krebs é promover a degradação de produtos finais do metabolismo dos carboidratos. Então, degradação dos produtos finais do metabolismo dos carboidratos. Os carboidratos, lipídios e diversos aminoácidos. Lipídios e diversos aminoácidos. Aminoácido. Essas substâncias são convertidas em acetil-CoA, né? Então, há uma conversão. Conversão em acetil. Com a liberação de CO2 e água. Então a gente tem, ó, carb, o lip e o amino. Esses três bagaços aqui, bagaça não, desculpa. Aqui a gente tem açúcar, né? Açúcares, óleos e tecidos, né? Ou seja, fibras. Açúcares, óleos e fibras. Só que esses açúcares, óleos e fibras já estão muito decompostos. Então eles estão quase suco, né? É um suco preto, perto do tom do sangue, né? Suco preto perto do tom do sangue. E esse suco preto, ele vai para o sangue. Quando ele vai para o sangue, esse suco preto, né? Esses restos da degradação de produtos de finais de metabolismos, né? Aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, produtos finais do metabolismo. Quando ele chega no sangue, né? O que acontece? Ele vai sendo coado por pressão, né? Existe a pressão do sangue que vai coar isso. Como que a pressão do sangue vai coar isso? Uai, ela vai coar a partir do processo natural. Ele vai fazer a mistura e decantação. Existe uma mistura e uma decantação. As partículas pesadas, as leves e as fibras, elas vão parecer assim, ó, no sangue. Vão pôr que isso aqui é um vaso sanguíneo, tá vendo? Então, isso aqui é um vaso sanguíneo cortado, né? Esse copo é um vaso sanguíneo cortado. Como que vai estar no sangue? Vai estar assim, ó. Uma parte vai estar aqui, a mais leve, por exemplo, o óleo. Os açúcares vão estar no meio e as fibras vão estar aqui, ó. Fib, açúcar e óleo. O legal é que, por eles estarem aqui assim, diferentes, né?
As pressões ajudam a misturar isso quando necessário, né? Como a circulação não para, no sangue isso aqui sempre parece Isso aqui sempre parece sangue. Só que o sangue, ele é esse suco cheio de essa mistura cheia de degradações de carboidratos. E é isso que as células coam. As células, elas vão coar essas entidades aqui, ó. Então quer ver, ó? Sabe quando a pessoa tira leite da vaca? Então, a célula ela tira leite do sangue, ó. Vamos dizer que isso aqui representa os pulsos, tá vendo? Essas toquinhas aqui, ó, são pulsos que os vasos fazem, né? Vamos ver aqui o coração. Tá vendo o coração? O coração ela é a caixa d'água da sua residência aí, ó, do seu apartamento. Tá vendo o coração? Ele manda pulso constante. E ele consegue aumentar a carga desse pulso se necessário ou diminuir dentro de um limite, obviamente, né? E olha só, ele faz as distribuições. Tá vendo? E aí o que acontece? Existe esse pulso e olha só os vasos. Tá vendo? Vê como é que os vasos andam? Isso aqui é a sinalização do preenchimento de sangue. Só que ao mesmo tempo que preenche o sangue é coado a partir dessa mudança, né? Desse calibre. O calibre aumenta a pressão. Então ele faz ele dá uma chicoteada, né? Ele faz assim, ó, dá uma chicoteada e aí aumenta o calibre, aumenta o fluido, né? O fluxo desse sangue. Com esse aumento, o que acontece? Existe uma coação, uma acetilcoação. Então, quando a célula está com baixo oxigênio, ela começa a atiçar, a se tiçar. Então, existe esse projétil, né? E aí o que acontece? A partir desse pulso, existe uma coação para a célula, né? A célula ela começa a beber o leite. Beber leite. Só que o leite, nesse caso, é preto, é escuro, é viscoso. É um conjunto de carboidratos, lipídios e aminoácidos coados. Coados por degradação, por muitos processos físico-químicos, né? A gente mastiga, a gente lava, enxuga, manda ácidos biliares. Então é basicamente isso. Continuando aqui, ó. Essas substâncias são convertidas em acetil-CoA com a liberação de CO2 e água e síntese de ATP. Então nós estamos aqui, ó, com o sangue circulando. E nessa circulação a gente tem todas essas degradações, né? Bom, e aí as células estão aqui, ó. Na verdade tudo é célula, né? Tem um montão de célula para lá e para cá. E aí existem os espaços intercelulares e tudo. Bom, quando existe esse processo, na hora que esse processo ocorre, né, isso pra gente já tá sendo descarregado na forma
vai gerar o acetil, né, CoA. E aí esse acetil-CoA vai liberar o CO2 e água. Por quê? Porque a célula, ela não vai querer isso e nem isso. Ela vai querer só o acetil-CoA para funcionar. Então ela tem que liberar esses produtos aqui, ó. A água em excesso na célula deixa a célula hipertúrgida. Não, a água não é bom demais para a célula. A água só o necessário. E gás carbônico também não. O gás carbônico na célula atrapalha as funções celulares, então precisa de coar mesmo, precisa de eliminar. Essas substâncias são convertidas em acetil-CoA com liberação de gás carbônico e água e síntese de ATP. E aí ocorre a síntese de ATP. A tensão somada pela pressão. A tensão somada pela pressão. Isso aqui é quando a célula começa a desenvolver o equilíbrio. Se ela estava assim, ó, ela começa a partir da tensão ficar assim, ó, ficar recarregada, tá vendo? Então a célula está descarregada e aí ela recebe, pum, e ela recarrega, tá vendo? Recarregou. E aí essa vai descarregando, ó, vai descarregando, vai descarregando. Opa, descarregou de novo? Recarrega de novo, ó. Ciclo de Krebs, tá vendo? Recarrega de novo. E aí vai ciclificando isso, né? Assim realiza a produção de energia para a célula. Além disso, entre as diversas etapas do ciclo de Krebs são produzidos intermediários usados como percussores na biossíntese de aminoácidos e outras biomoléculas. Além disso, entre as diversas etapas do ciclo de Krebs são produzidos intermediários usados como percussores na biossíntese. Vamos anotar isso aqui que não ficou claro. Intermediários usados como precursores, como precursores na biossíntese. Biossíntese é produção de moléculas, né? Biossíntese, produções de moléculas orgânicas. Então, biossíntese de aminoácidos, ou seja, tecidos, produção de tecidos e outras biomoléculas. Que legal. Faz todo sentido, né? Porque as matérias que fazem tecido são, de certa forma, restos de tecido, né? Você tem restos de aminoácidos, esse conjunto todo, ó, vai gerando, aí você vai guardando um pouquinho, e aí vai colocando eles em outras coisas, e daqui a pouco você tem um tecido, ó. E aí esse tecido ou esse bloquinho de tecido pode ser levado para estancar feridas ou coisas do tipo. Então isso aqui é bem lógico, né? Não é porque biologia, Reações do ciclo de Krebs. Reações. Do CK, né? Vamos pôr ciclo de Krebs agora, CK. O ciclo de Krebs corresponde a uma sequência de 8 reações oxidativas. Então a gente tem 8 reações
oxidativas. Organismo acelerado em informação de impressão, impressão de atenção, de tensão somada à informação que faz contração sobre a tensão descarregada, né? Oxidativas, atividades óxida, né? Ou seja, muita atividade em regiões, né? A ciclo de Krebs corresponde a uma sequência de 8 reações oxidativas, ou seja, que necessitam de oxigênio, né? Sob oxigênio. Sob responsabilidade do oxigênio. Responsável. Então, responsável aqui é o oxigênio. Cada uma das reações conta com a participação de enzimas encontradas na mitocôndria. 8 reações mais enzimas mitocondriais. Para quem não sabe, né? Mitocôndria, aqui ó, mitocôndria é aquele negócio que a gente falou, né? Sobre o estudo aqui, ó. A gente abre a célula. Olha só, a gente tem a célula, né? Essa aqui é a célula. Aí a gente pega a célula e abre ela. Tim, 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 faz um tantão de porta na célula. E aqui a gente tem a matriz celular. Nessa matriz celular, a gente tem esse quadradinho aqui, ó, que é a mitocôndria. E aí na mitocôndria, a gente tem a matriz mitocondrial. Na matriz mitocondrial, a gente consegue ver assim, ó. A gente tem aqui a matriz mitocondrial, ribossomos. Então isso aqui é tudo que a matriz mitocondrial tem dentro de um mapa, dentro da sua organização. E o que ela faz, né? Então aqui, ó, as enzimas são enzimas encontradas na mitocôndrias. As enzimas são responsáveis por catalisar, acelerar as reações. Então, vamos pôr aqui, ó. Enzimas mitocondriais responsáveis por, né? Assim como o oxigênio é responsável por essas 8 reações oxidativas do ciclo de Krebs, as enzimas mitocondriais são responsáveis por quebrar, catalisar, ou seja, acelerar as reações. Como que a gente consegue acelerar as reações? Olha, quando a gente faz uma receita, para acelerar essa receita que a gente vai fazer, a gente não deixa tudo pré-preparado, né? Para você a melhorar a eficiência de um trabalho, você tem como deixar as ferramentas afinadas nos locais apropriados. Para você melhorar, acelerar a interação de uma pessoa na sociedade, não tem como você apresentar a sociedade antes para as pessoas, apresentar a ciência para as pessoas, os serviços para as pessoas. Então é a mesma coisa as enzimas fazem aqui, ó, nas mitocôndrias. Elas vão acelerar as reações. E isso vai fazer com que o corpo fique mais eficiente para reaver as energias. Bom, vamos falar das etapas então. Etapas do ciclo de Krebs. Vamos lá. A descarboxilação, ó, descarboxilação oxidativa do piruvato.
Oxidativa a gente tem a presença de oxigênio, atividade por oxigênio, responsável do oxigênio, do piruvato. Piruvato é aquela substância. Piruvato. Aqui, ó. É a glicólise, a formação de piruvato. É a quebra da glicólise. Então, piruvato, ou seja, decomposição da glicólise. Glicose. Vamos ver o que é descarboxilação? Parece que é abrir a caixa, né? Descarbox é caixa. Descarboxilação. É um processo químico que pode ter diferentes significados. Remoção de um grupo carboxilo de um composto na forma de dióxido de carbono. Então imagina que é um caminhão carregado de caixa. A descarboxilação é a gente retirar uma caixa desse caminhão, descarregar esse caminhão. Basicamente isso. Para facilitar, né? Descarboxilação oxidativa do piruvato. A glicólise, proveniente da degradação dos carboidratos, se converterá em duas moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. Então, ó, a glicólise é C6H12O6, proveniente da degradação dos carboidratos, glicose, converterá em duas moléculas de ácido pirúvico. Então vai gerar 2 ácido pirúvico, né? É como se formasse aqui, ó, 1 e 1. Ácido pirúvico. E aí, ó, o piruvato, né, que aqui vai ser C3H4O3. O3. H4O3. Então, sobre a luz da química, a gente consegue ver que a gente dividiu por 2 esse, dividiu por 2 esse, ou seja, o CO foi dividido por 2 direitinho, só que cada um, né, ia sobrar só um H, ganhou mais 3H, né? Então aqui a gente ganhou 3 moléculas de H, né? Aqui, ó, ficou 4 e 4. Então é como se a gente pegasse isso mais 6H e dividisse tudo por 2, né? Ou seja, muito oxigênio. Gastou muito oxigênio. Para fazer o ácido pirúvico foi necessário de mais oxigênio. A glicólise é a degradação através da glicose. Glicólise. A glicose é a degradação através da glicólise e é uma das principais fontes de acetil-CoA. Né? Então a glicose eu escrevi errado aqui. Tudo bem. Glicose. A glicose fonte de acetil-CoA. A descarboxilação oxidativa do piruvato dá início ao ciclo de Krebs,
Então isso aqui, ó, é o início do ciclo. É a descarboxilização do piruvato. Dá início ao ciclo de Krebs. Ela corresponde à remoção de um CO2 do piruvato, gerando o grupo acetil. Ó, início de ciclo. Pera aí, eu escrevi errado. Então, agora, de posse do piruvato, ó, C3H4, O, O3, né? O2, peraí, O3. De posse do piruvato, sua descarboxilação, essa sua descarboxilação vai dar início ao ciclo de Krebs. E aí o que acontece? A descarboxilização é a remoção de um CO2 do piruvato. Então você tem menos, né, um CO2. Então vai ter o C2H4O2, né, do piruvato, gerando o grupo acetil, que se à coenzima. Então, aqui, ó. C2. Isso aqui vai ser, vai gerar para nós o grupo acetil. Que se liga à coenzima A. Grupo acetil se liga à coenzima A. Coenzima A. Escreve assim, ó. CoA. E forma acetil-CoA. Igual a isso aqui, forma acetil-CoA. Vamos dar uma olhada nesse desenho aqui, ó. Vai ficar mais fácil. Então aqui a gente tem o piruvato, ó. C3, CH3, C ligado ao oxigênio, duas moléculas de oxigênio aqui, C aqui ligado a dois oxigênios, então aqui, ó, C3H4 e O3, né? Ó, C3H4O3. C3H4O3. C. Então a gente tem 3C. H4, ó. H. O. O e O. C3. H4. O3. Beleza. Fechou aqui, ó. E aí o que acontece? Vem aqui
o NAD mais e o NAD mais H e a CoA-SH. A partir do que? Dessa parte aqui, ó. CO menos CO2. Esse CO2 aqui, ó. A gente vai pegar aqui, ó. Vamos ver, ó. Vamos extrair essa parte aqui, ó. Né? Extrair. E aí, o que que acontece? Esse CO2 vai deixar a molécula só assim, ó. CC H e aqui, ó. O e H, né? A molécula ficou assim. E aí esse hidrogênio vai sair e vai entrar o S-CoA. Então isso aqui vai sair. Vai entrar a coenzima A. Tá vendo? E aí a gente vai formar aquilo que a gente chama de acetil CoA. Coenzima A. Bom, continuando. Observe que essa reação produz NADH, uma molécula carregadora de energia. Então, esse NADH é um carregador de energia. Bom, reações do ciclo de Krebs. Com a formação do acetil-CoA, que a gente acabou de ver, é dado início ao ciclo de Krebs na matriz das mitocôndrias. Ele integrará uma cadeia de oxidação celular. Então, acetil CoA integrará uma cadeia de oxidação celular. Lembrando que a oxidação celular é a atividade do oxigênio, né, na célula, ou seja, uma sequência de reações a fim de oxidar os carbonos, transformando-os em CO2, ou seja, fazer os carbonos virarem CO2. Oxidação celular. Transformar carbonos em gás carbônico. Como que a gente transforma o carbono em gás carbônico? A gente aquece. Basicamente aquece. Aqui a gente tem uma imagem mais inteligente aqui, ó. Acetil-CoA, que é o ácido
cítrico, né? Aqui, ó. Vai fazendo toda essa oxidação. Ácido fumárico, ácido sei lá o que. Vamos continuar vendo aqui, ó. Com base na imagem do ciclo de Krebs, acompanhe o passo a passo de cada reação. Então, vamos lá, vamos acompanhar os passos. Nas etapas 1 e 2, a enzima citrato sintetase catalisa a reação de transferência do grupo acetil, proveniente da acetil-CoA. Então, vamos pegar aqui, ó. A enzima citrato. Então, se você se tratou a enzima citrato sintetase catalisa a reação de transferência do grupo acetil. Catalisa, ou seja, quebra, acelera a reação de transferência, catalisa a reação de transferência do grupo acetil. A reação transferência do grupo acetil. Esse grupo que a gente viu, né? Proveniente do acetil-CoA. Para o ácido oxaloacético. Catalisa a reação de transferência do grupo acetil para o ácido oxaloacético. Ou oxaloacético. Pulei demais. Formando o ácido cítrico. Forma o ácido cítrico. O que é o ácido cítrico? É uma composição que dissolve coisas, né? Um dissolvedor de moléculas. Ou citrato. E liberando a coenzima A. Libera a coenzima A. Ou seja, o CoA. O coado, né? O nome do ciclo está relacionado com a formação do ácido cítrico e as diversas reações que decorrem. Aqui, ó. Ácido cítrico. A imagem está com resolução ruim. Não é aqui, ó. Então aqui a gente tem o acetil-CoA, a liberação do gás carbônico, a água formando, né? Pegando, utilizando o acetil, né? E liberando a coenzima A, fazendo com que o ácido cítrico catalisa a reação, ó, a enzima citrato sintetase vai catalisar a reação de transferência do grupo acetil, que é o acetil, e o CoA, o grupo acetil.
Aqui, ó. Esse grupo C-O, CH3-O. Grupo acetil. Para o ácido oxaloacético. Então aqui a gente tinha o ácido oxaloacético, né? E aí houve a transferência. Aqui, ó, ácido oxaloacético mais acetil, ou seja, vai liberar a coenzima A e o ácido oxaloacético vai se transformar com o acetil em ácido cítrico. Aqui, ó, ácido cítrico mais a coenzima A, liberando a coenzima A. Deu para ver, ó. Aqui, ó, ácido oxaloacético mais acetil-CoA vai gerar o ácido cítrico e vai liberar a coenzima A. Essa é a primeira e a segunda etapa. Agora vamos para as etapas 3 e 4. Ó, não, 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Ocorrem reações de oxidação e descarboxilação. Nessas etapas ocorrem reações de oxidação, ou seja, reações por meio de oxigênio, e descarboxilização. Ou seja, a oxidação é você pegar o oxigênio e ligar ele a carbono, né? Descarboxilização. Originando o ácido cetoglutárico. Então, isso origina o ácido cetoglutárico, carregado de luta, ou cetoglutarato, ou cetotarato. Então isso aqui, para você não falar o ácido cetoglutarico, você fala cetaglutarato. É liberado CO2 e forma-se o nádio. Aí, ó, origina aí o ácido ou cetoglutarato, libera CO2, libera o gás carbônico e forma o carregador de energia. Forma o carregador de energia, o NAD H mais H, né? Carregador de energia, carreador de energia. Vamos observar então. Aqui, ó, descarboxilização. Oxidação é atividade do oxigênio. Ó. Remoção de grupo de carboxi. Então a gente forma o gás carbônico e remove ele. Quer ver? Vamos lá. Ó. Então aqui a gente está com o ácido cítrico e a coenzima A. Aqui no agrupamento 3, a gente tem a saída de água, né? Deve ser uma ação de oxidação. Aqui, ó. O oxigênio sai com 2 hidrogênios. Aí a gente tem oxidação e aqui já também ocorre a saída de oxigênio, oxidação e descarboxilização. Então aqui a gente viu que saiu 2 oxigênios do ácido cítrico e 4
hidrogênios. E aí isso tudo fez gerar o NAD+, o NADH e o CO2, liberando CO2 aqui. Aqui, ó. Ácido cetaglutarato. Aí, ó, conseguimos chegar no cetaglutarato. Então, as etapas 6 e 7. Em seguida, o ácido cetoglutárico passa por reação de descarboxilação oxidativa. Então, o ácido cetaglutarico passa por descarboxilação oxidativa. Catalisada por um complexo enzimático do qual fazem parte a CoA e a NAD+. Então, catalisado por complexo enzimático. Complexo enzimático qual fazem parte CoA enzima A e o NAD+. Essas reações originarão o ácido succínico. Então, isso aqui vai gera o ácido succínico. Succínico. NADH+, e uma molécula de GTP. Que posteriormente transforma sua energia para uma molécula de ADP, produzindo assim o ATP. GTP e depois vira ADP, que depois vira o ATP. O 2 aqui representa processo, né? Reação. Então, ó, nas etapas 6 e 7, o ácido cetaglutarico ou glutarato passa por descarboxilização oxidativa, ou seja, vai eliminar oxigênio. Aqui, ó. Então, aqui, ó. Ácido cetaglutarato, ele vai passar por descarboxilação oxidativa. Essa descarboxilação oxidativa vai liberar, vai fazer a formação de NADH+, coenzima A, CoH, liberando, aqui, ó, catalisada por complexo enzimático do qual fazem parte coenzima A e o NAD+. Não, coenzima A e o NAD+. Complexo foi catalisado por esse complexo,
a partir da descarboxilação oxidativa, vai gerar o ácido succínico. Aqui, ó, ácido succínico. Vai gerar esse ácido. O NAD+, NADH+, NADH+, e GTP. Aqui, ó, GTP, GDP e GTP. Deu para identificar aqui. Isso tudo pela descarboxilização oxidativa. Ácido succínico. Então estamos terminando já o ciclo de Krebs. Na etapa 8, o ácido succínico ou succinato é oxidado. Então, ó, succinato é oxidado. Então ele vira um dado succinato. O succinato é oxidado a ácido fumárico. Fumárico. Ou fumarato. Fumarato. Cuja coenzima é o FAD. Assim será formado FADH2. Forma o FADH2 e outra molécula carregadora de energia. E outro. Ah, não, essa aqui é outro carregador de energia. A gente tem o NAD e o FAD. Carregador de energia. Dois, né? É o 2. NAD e o FAD. Então vamos ver a oxidação aqui, ó. Então esse ácido succínico, o succinato, né? Ele vai ser oxidado, né? Oxidar vai liberar oxigênio, ó, vai liberar o H2 e aí vai formar o FAD H2, né? Aí o ácido fumárico vai liberar o FAD, um carregador de energia para a célula, né? FADH. E vai o H2, a liberação do oxigênio OH2 vai formar o FADH2 e vai formar o ácido fumárico a partir do succínico. Bom, etapa 9 e 10 para fechar. O ácido fumárico é hidratado formando o ácido málico, né? Então, o ácido fumárico é hidratado e forma. Hidratado é moléculas de água, né? H2O. Fumárico é hidratado formando ácido málico. Então, esse ácido málico ou malato, ou seja,
mole, né? Malato. Por fim, o ácido málico sofrerá oxidação formando ácido. Então, o ácido málico, posteriormente gerado, sofre oxidação formando o ácido oxaloacético. Oxaloacético. Reiniciando o ciclo. Lembraram do ácido oxaloacético? Reiniciando o ciclo. O ácido oxaloacético tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá na etapa 1 e 2, ó. Enzima citrato sintetase catalisa a reação de transferência do grupo acetil para o ácido oxaloacético. É claro que esses grupos, esse ácido oxaloacético, essa formação, ela só garante ser formado graças à energia que é provinda da glicólise, né? Que a gente falou bem cá no começo, né? Glicólise. Quebra da glicólise em partes menores, formando ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico, ele vai... Aqui, ó. O ácido pirúvico, que é o C3H4O3, ele vai formar o ácido, vai formar a coenzima piruvato. A descarbonização inicia o ciclo. A descarbonização é a eliminação de C-O. A reação do ciclo de Krebs a acetil-CoA integrará uma cadeia de oxidação celular. Então, o que essa cadeia já acontece? O que acontece é que o acetil vai ser o combustível, né? Que vai integrar a essa cadeia de oxidação celular. Que já acontece, que é a partir desse ácido oxaloacético que a gente viu. Então, acetil para o ácido oxaloacético. Então, a enzima citrato sintetase começa a catalisar a reação de transferência do grupo acetil para o ácido oxaloacético. Então, esse ácido oxaloacético vai receber esse grupo acetil que foi formado pelo ácido pirúvico. Aqui, ó. Formado pelo ácido pirúvico e em sua descarboxilação. A descarboxilação do ácido pirúvico, né, aqui, ó, forma o grupo acetil. Esse grupo acetil vai se integrar a essa cadeia de oxidações celulares, né? Muitas movimentações a partir da célula, né? Lá no interior da célula e tal. E aí essa integração vai formar essa decomposição. É como se fosse uma digestão mesmo, no processo digestivo. É como se a gente mandasse acetil-CoA, mandasse alimento para o intestino absorver, né? Só que o intestino nesse complexo são as reações de oxidação no interior da célula. Esse é o intestino da célula, né? Então,
Isso aqui fica sendo o intestino da célula. E aí é como se a gente fizesse lá no estômago o ácido, o acetil, e mandasse ele para esse intestino absorver o máximo que ele puder, gerando energia. Massa, né? Vamos para uma tela aqui. Aí. Bom, então esse é o ciclo de Krebs, uma das etapas, a segunda etapa do que a gente chama de respiração celular, que ocorre o tempo todo aí no interior dos organismos vivos, né? A primeira, o que é a glicólise, e a terceira é a respiração celular. É a cadeia respiratória. Bom, então em outros vídeos a gente vê esses outros processos aqui nessa parte de bioquímica do canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai ficando por aqui e se vê no próximo. Um abraço para vocês e fui!